O evangelho de hoje é Lucas 5, de 1 a 11, a pesca milagrosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu que lhe as afastasse um pouco da terra. E sentado ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E, atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, meus irmãos, aqui Jesus deixa na sua pedagogia, nosso dia a dia. Então, nesse evangelho, Jesus vem dar-nos algumas lições, Primeiro, Jesus entra na barca de Pedro. E é esse mesmo Pedro que Jesus manda lançar a rede para pescar. Pedro chamava Simão antes de se tornar discípulo de Jesus. Então, Simão Pedro. Então, ao entrar na barca de Pedro, Jesus abençoa a vida de Pedro, não só a barca. Então, quando Jesus entra na sua casa, quando você abre a sua casa para Jesus entrar, Jesus entra não só na sua casa, mas entra na sua vida, na vida da sua família. Então, Jesus pede a Pedro que lance a rede ao mar. E Pedro responde que já tinha passado a noite toda e não conseguia pescar um peixe sequer. Mas aqui uma outra lição importante é que Pedro acreditou na palavra. Primeiro, Pedro ouviu a palavra, Pedro acreditou na palavra e Pedro confiou em Jesus Cristo ao aceitar jogar a rede, Que ele disse aqui, pela sua palavra lançarei a rede. Então, porque ele acreditou, porque ele confiou. Então, irmãos, nós precisamos acreditar. Primeiro, precisamos ouvir a palavra, precisamos acreditar nessa palavra e confiar em Jesus Cristo, confiar na palavra de Jesus, Então, feito isso, apanharam muitos peixes, uma quantidade inimaginável de peixes. Então, foi um milagre. E Pedro disse a Jesus: Afasta-te de mim, porque sou um pecador. Ele não achava nem digno de estar perto de Jesus depois daquele milagre que ele viu, Mas Jesus, na sua humildade, na sua simplicidade de pai, de pastor, ele a ser pescadores de homens, ou seja, ele dá ali uma função a Pedro, ele dá ali uma afirmação, do compromisso que ele tem com Pedro. Então, ele diz: Não temas, doravante tornarás pescadores de homens. Então, ali, Pedro entende que ele tinha recebido uma missão. E essa missão era de seguir Jesus, onde Jesus fosse, E Pedro largou tudo, tanto quanto Tiago e João, e seguiram Jesus. Então, mais uma vez, como no evangelho de ontem, é o serviço que Jesus quer de nós.
Jesus não só quer te curar, não só quer te libertar, mas Ele quer que você siga-o. E quando que diz interessante que essa última lição, que ela fica bem subentendida, né? Quando os discípulos deixam tudo naquela praia e vai seguir Jesus. Isso é uma lição, meus irmãos, de desapego. Então, para seguir Jesus, a pessoa precisa ser desapegada de suas estruturas, desapegada dos seus bens, né? Não que pegue tudo e desfaça, joga fora, não. Que use, que utilize essas estruturas, esses bens, esse dinheiro para servir e não sirva essa estrutura, esses bens, esse dinheiro. Então tem uma diferença muito grande. Tem muita gente nesse mundo moderno que está servindo os seus bens, né? Servindo as suas estruturas, ao invés de colocar as suas estruturas para servir a ti, servir os seus irmãos, né? O que Jesus quer de nós é que nós tenhamos prosperidade. Ele provou que queria que os discípulos tivessem pescado milhares de peixes. É a prosperidade. Jesus dá a prosperidade, mas ele cobra o desprendimento. Então, se você tem algo que você possa doar, seja o seu tempo, seja o seu conhecimento, roupas ou calçados, coisas que você não usa, mas que tem pessoas que precisam, sejam alimentos. Então, esse desapego que Jesus fala, né? Então, desapegar de tudo que é estrutura significa colocar Deus em primeiro lugar. E o serviço de Deus em primeiro lugar. E o serviço de Deus, nesses tempos modernos, é servir as pessoas, né? Então, é isso, meus irmãos. Já sabemos que para estar perto de Jesus, precisamos servi-lo, precisamos ouvi-lo, precisamos obedecer a tua palavra e confiar na tua palavra, né? E, por último, ser desapegado das coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. Então, é isso e até amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.